Eu quero compartilhar com você uma reflexão que está em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículos 28 a 31. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 28 a 31. Há alguns anos eu estive aqui e preguei 1 Coríntios, capítulo 11, uma mensagem intitulada Memória para o Futuro. Não sei se o pastor Iquias lembra. E hoje, quando eu estava meditando nesta palavra, eu pensei, meu Deus, eu vou pregar de novo em 1 Coríntios 11, mas não é a mesma palavra. É uma nova reflexão que o Senhor tem trazido ao meu coração. Em nossa igreja, nós temos vivido um ano cujo tema do ano é unidade. E que grande desafio para a igreja é viver em unidade. Nós buscamos o crescimento, mas antes de buscar o crescimento, deveríamos buscar a unidade. Porque a unidade representa um desafio pessoal, espiritual, social. Mas aqui, nestas reflexões que nós cantamos ainda há pouco, Jesus também disse que se vocês amarem uns aos outros, o mundo saberão que sois meus discípulos. Eu espero que essa igreja possa abraçar o desafio da unidade, porque pode até haver crescimento sem unidade, mas não existe continuidade sem unidade. Leia comigo, diz assim o texto: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu quero intitular esta mensagem com o seguinte tema: o banquete da unidade. Grave bem, o banquete da unidade. Mas eu quero começar falando sobre a diversidade. Eu não sei se você já percebeu ou se acostumou com a ideia, mas o mundo em que nós vivemos é um lugar diverso. Eu não sei se você está pronto para conviver com a diversidade. Hoje, no nosso país, por questões políticas, nós temos enfrentado dentro de nossas igrejas uma divisão entre aqueles que se declaram de esquerda e os que se declaram de direita. E é engraçado porque dentro desses espectros políticos, nós temos outras divisões. Há crentes que se declaram de esquerda e não concordam com uma pauta moral de esquerda. Eles se declaram de esquerda por questões econômicas, porque falam sobre justiça social, sobre distribuição de renda e etc. E há crentes que são de direita e se declaram conservadores, mas também não concordam com tudo que a direita ensina. Mas, de certa forma, esta divisão política invadiu o coração da igreja, de modo que nós nem conseguimos mais viver em unidade, porque apontamos para o outro como se a camisa do time que vestisse definisse a sua salvação, o seu relacionamento com Deus. E eu não sei se você já andou pelo interior do nosso estado, que é um estado muito pobre, está sempre disputando para ser o mais pobre do país. Se você der uma volta no interior deste estado, você vai perceber nas igrejas tradicionais que há muitos crentes de esquerda. Eles sequer sabem o que é isto, mas se declaram de esquerda por questões meramente econômicas. E se você conversa com esses crentes, eles são servos de Deus, são pessoas de oração, são irmãs íntegras, mas porque recebem uma outra bolsa, têm uma afeição por um ou outro espectro político. Nós não podemos definir a igreja por questões políticas ou econômicas, porque se incorrermos neste caminho, nós dividiremos ou tentaremos dividir aquilo que não pode ser dividido, que é o corpo de Cristo. Eu não sei se você está preparado para entender, mas se você olhar para Gênesis, por exemplo, você vai perceber que Deus criou seres distintos para habitats distintos.
E logo no capítulo 1 você vai ver que as aves ocupam o espaço. Os peixes ocupam os rios, os mares, os lagos. E existem os répteis, os quadrúpedes e etc. E cada um ocupa uma função dentro da natureza. Até mesmo a forma de criar foi distinta. Se você der uma olhada para o Gênesis capítulo 1, você percebe que pelo poder de sua palavra, e é isso que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 11, o versículo 3, Deus, pelo poder de sua palavra, criou os mundos, não apenas o nosso mundo ou aquilo que nós conhecemos, mas todos os mundos possíveis foram criados pela sua palavra. Então ele disse, haja luz, haja divisão, haja separação, e estabeleceu as coisas por sua palavra. Mas ao criar o homem, em Gênesis, capítulo 2, o versículo 7, o texto diz que Deus se aproxima da matéria já criada, toca a matéria e forma o homem do pó da terra e sopra em suas narinas a vida, o fôlego de vida. Mas a mulher foi diferente. Porque quando Deus cria a mulher, em Gênesis capítulo 2, dos versículos 21 ao 23, ele aproxima-se do homem e tira uma parte do homem, uma parte chamada Mitzalaov, significa lateral, parede, parte de sustentação. Nós traduzimos isso como costelas. Deus cria e quando o homem desperta, quando o homem acorda, ele percebe que aquele ser é parecido, é carne de sua carne, mas há uma distinção, há uma diferença, é diverso. Os propósitos são diferentes, as funções são diferentes, os papéis são diferentes. E há quem pense que a palavra auxiliadora ou costela significa inferior. Mas se você desse uma olhada, por exemplo, em Êxodo capítulo 25 e o versículo 12, quando Deus se refere à Arca da Aliança, ele diz que nas laterais, ele utiliza essa palavra, mitzalaov, nas laterais, nas paredes. A mesma coisa em 1 Reis, capítulo 6 e o versículo 15, as paredes do templo eram revestidas. Então, a mulher era sustentação, não é algo inferior. Então veja, Deus está criando todas as coisas em diversidade. Existe semelhança, existe unidade, mas há diversidade. É por isso que o apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, sirvam uns aos outros com os dons que vocês receberam e valorizem, deem valor à multiforme graça de Deus. E a palavra multiforme é polikos, que é múltiplo ou multicolorido. Multicolorido. O apóstolo Pedro parece que enxerga Deus como um pintor. E parece que este Deus carrega uma paleta dentro da igreja e ele pinta um quadro e cada um dos crentes é uma cor. Cada um dos crentes tem uma tonalidade. Pode ser que a gente tenha até o mesmo dom, pastor Ilquias, mas até o jeito de pregar é diferente. Você não precisa copiar o outro, você não precisa imitar o outro, porque nós fomos feitos diferentes uns dos outros. A diversidade, ela é uma bênção. A diversidade é uma bênção dentro da igreja. Por exemplo, se você fosse um animal, que animal você seria? Se você não fosse um homem ou uma mulher, e aqui na criação, de Gênesis capítulo 1, você fosse um animal, que animal você seria? Provavelmente você diria, eu seria um leão, o rei da floresta. Imponente, forte, impõe respeito. Talvez alguém dissesse, eu seria uma águia, para voar acima das tempestades. Eu seria uma águia sempre acima, com a visão ampla, com a visão profunda, ao mesmo tempo que é ampla. Mas eu duvido que alguém aqui diria, eu seria uma minhoca. Mas talvez você não saiba. A vida humana seria impossível se as minhocas não existissem. Porque quando não havia agrotóxico ou suplemento para a terra, as minhocas faziam todo um trabalho de preparar o solo para a plantação. Mas Paulo disse em 1 Coríntios, salvo engano, no capítulo 13, que todos os membros, até aqueles menos valorosos aos nossos olhos, todos eles são essenciais para o corpo de Cristo. Talvez você se considere uma minhoca dentro da igreja.
e por ser uma minhoca dentro de sua família, ou dentro de sua igreja, ou do seu trabalho, você pensa que não tem valor nenhum. Porque o valor para o homem está na força, está na beleza, na imponência. Mas para Deus, o valor está no ministério que Ele nos atribuiu. É por isso que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 15, dizendo: cada um permaneça naquilo que foi chamado. Você foi chamado para quê? Para que você está aqui? Ou por que você está aqui? Se você está aqui é porque tem um chamado especial da parte de Deus. O problema é que, às vezes, a diversidade pode se tornar uma barreira insuperável. A diversidade dentro da igreja, quando não bem administrada, pode se tornar uma muralha intransponível. Veja, não é incomum que a gente tente transformar as nossas particularidades, os nossos comportamentos em obrigações normativas. Porque eu me visto desse jeito, eu quero que o outro se vista desse jeito também. Porque eu prego assim, eu quero que o outro pregue assim também. Porque eu oro assim, eu quero que o outro ore assim também. Um dia nós estávamos orando na nossa igreja, nós somos batistas. E nós estávamos orando em nossa igreja e minha mãe começou a orar como uma boa e velha assembleiana. Eu não sei se você conhece minha mãe, mas ela ora de um jeito muito peculiar. E quando nós estávamos orando ali, as mulheres sempre falavam: nós gostamos muito da irmã Kedma, a irmã Kedma é uma bênção e tudo. Mas quando terminou a oração, eu disse assim: mamãe, a senhora não precisa orar assim. A senhora vai assustar os irmãos. Mamãe, a senhora ora de um jeito. Ela disse assim: meu filho, eu só sei orar desse jeito. É assim que eu falo com Deus e Deus me entende, porque Ele me responde. E aí depois as próprias irmãs da igreja diziam assim para mim: eu amo quando a irmã Kedma ora. A irmã Kedma ora de um jeito diferente. Ela não ora como os batistas oram, ela tem um jeito, ela tem uma coisa diferente. E ali eu percebi, não sou eu quem define o jeito certo de orar. Muitos dos discípulos eram acostumados a orar no sábado, nas esquinas, em suas reuniões. Mas aqueles discípulos que foram acostumados a orar, as orações do Antigo Testamento, chegaram para Jesus e disse: mestre, ensina-nos a orar. Nós não sabemos como orar. O próprio Tiago diz: olha, vocês oram e não recebem respostas, vocês nem sabem como orar, vocês oram de modo errado. Então, às vezes, nós queremos definir as pessoas por aquilo que nós gostamos, por aquilo que nós achamos que é correto. Por isso que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo de número 2, e o versículo de número 16: portanto, ninguém vos julgue pelo que comer, ou pelo que beber, ou por causa de dias, ou de festas, ou de sábados. Vocês estão achando que aquilo que é importante para vocês deve ser importante para todo mundo. Porque esta é a minha dieta, também deve ser a dieta do pastor. Porque é assim que eu canto, também deve cantar o ministro de música. Porque é assim que eu toco, também deve tocar aquele que toca o violão. Nós achamos que isso deve ser imposto, mas isso não é importante, isso não é essencial. Deus chamou você com o seu jeito. Pode ser que o seu jeito seja um pouco áspero. Pode ser que o seu jeito seja um pouco para frente. Aí o Espírito Santo vai começar a polir você. Mas o seu jeito ainda assim é especial e importante para o reino de Deus. Deus preparou você como você é. Ele moldou você durante toda a sua vida. O apóstolo Paulo diz: olha, ainda em Colossenses capítulo 2, vocês estão mortos com Cristo para esses rudimentos, para estas coisas elementares do mundo, para estas ordenanças. Então, alguns de vocês estão preocupados com as coisas que dizem: não toquem, não provem, não manuseiem. Mas essas coisas perecem pelo uso, segundo preceitos e doutrinas dos homens, a qual, na verdade, tem uma aparência de sabedoria. Parece que é devoção voluntária, parece que é humildade e disciplina, mas não tem valor nenhum. Paulo não está dizendo que isso não é bom. Paulo só está dizendo que não tem valor nenhum. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo: essas ordens de homens, estas imposições pessoais, estas regras que nós queremos impor para os outros, que são meramente humanas, não são regras da palavra de Deus. São meramente humanas. Não use brinco, não pinte o cabelo, não passe perfume, não use sapatos assim ou assados. Quem somos nós? Quem somos nós? Ah, pastor Ilquias, eu não gosto dessa irmã. Quando o senhor dá oportunidade para ela, ela fala alto demais, ela fala baixo demais, ela está sempre trêmula. Quem somos nós? Paulo está dizendo: isso pode ter aparência de sabedoria, pode parecer que é devoção, que é adoração, pode até parecer humildade,
mas isso não tem valor nenhum. A diversidade pode se tornar uma barreira insuperável dentro da igreja quando não bem administrada. O grande exemplo disto é a igreja de Corinto, onde nós lemos agora, 1 Coríntios capítulo 11. Aquela igreja tinha muitos dons. Se você olhar para 1 Coríntios capítulo 12, você vê que o apóstolo Paulo fala sobre diversidade de dons, sobre diversidade da ação do Espírito Santo dentro da igreja. Está falando daquela igreja. Aquela igreja era uma igreja poderosa em ações, em palavras. Aquela igreja crescia, ela era pujante, ela era forte. Mas aquela igreja tinha muitos problemas. Muitos problemas que acabavam separando os crentes em classes, que acabavam rachando a igreja, que acabavam dividindo a igreja. O apóstolo Paulo já começa a carta, no capítulo 1, versículo 11, dizendo: eu tenho ouvido de alguns da casa de Cloe que há divisões entre vocês, há divisões nas relações de vocês. E alguns de vocês estão com problema, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E pior, alguns dizem: eu sou de Cristo. Será que é possível dividir o Cordeiro de Deus em partes? Paulo diz: por acaso Paulo foi crucificado por alguns de vós? Ou alguns de vocês foram batizados no nome de Euquias? Ou alguns de vocês foram salvos pela pregação de Josué Brandão? Ou alguns de vocês foram transformados pela vida de Hernandes Dias Lopes? Ou será que foi a ação de Augusto Nicodemos que transformou a sua família? Ou será que foi o Luciano Subirá que pagou o preço pela sua alma? Vocês estão divididos e os crentes começam a brigar. E começam a se dividir. É uma questão pessoal. Eu adoro o pastor Euquias, eu adoro ouvi-lo cantar, eu adoro ouvir sua mensagem. Aí alguém diz assim: não, mas eu não gosto muito do estilo dele. Eu prefiro o pastor Felipe. E outro diz: não, nem o pastor Euquias, nem o pastor Felipe. Eu prefiro o pastor José de Ribamar. Eu prefiro, não, nem o pastor José de Ribamar, nem o Euquias, nem o Felipe. Nenhum desses aí presta. Aí começa. E aí começa uma divisão desnecessária. Ao invés de usar a diversidade para avançar em várias frentes, a igreja começa a se dividir em vários polos. E a diversidade, que era para ser uma bênção dentro da igreja, torna-se um problema. Ah, porque a nossa igreja trabalha com células. Aí alguém diz: não, mas nós não trabalhamos com células, porque células causam problemas. Alguém diz: a nossa igreja gosta muito de orar, nós fazemos consagrações. E a outra diz: não, nós gostamos muito de ler a Bíblia e pregar a Bíblia. Mas será que nós não podemos usar tudo isso para avançar em várias frentes? Será que nós não deveríamos utilizar todas as coisas boas que existem no reino de Deus para avançarmos em várias frentes? Alguém vai dizer: na nossa igreja nós não cantamos hino da harpa. Nós não cantamos hinos do cantor cristão, nós só cantamos os novos hinos porque falam com os jovens. Outros dizem assim: não, nós não cantamos esses hinos novos, worship, jamais. Nós só cantamos os hinos tradicionais. Porque as igrejas que têm a parede preta, ou aquelas que desligam a luz, ou aquelas que deixam a luz acesa, ou aquelas que oram sentado, ou que oram de pé, ou que oram de joelho, ou que deitam no chão para orar. Essas igrejas, e aí começa uma divisão completamente desnecessária. Alguns oram sentados, outros oram de pé, outros viram a boca para a parede no desespero e oram como orou o rei Ezequias. Alguns deitam a boca no pó, como a mulher Ciro-fenícia, aos pés do Senhor. E o Deus que ouve o batista também ouve o presbiteriano, ouve o assembleiano e ouve até que venha o teu reino. Porque há um só Deus e um só Espírito. Eu achei muito interessante ontem, eu estava conduzindo um velório pela tarde, durante todo o dia. E alguém perguntou para mim, para uma moça que estava ao meu lado: vocês são da mesma igreja? E eu disse: não, eu sou batista e ela é da Assembleia de Deus. E ela disse assim: não, pastor, nós somos da mesma igreja. É que nós congregamos em lugares diferentes. E aquela mulher me ensinou uma lição muito importante. Nós somos da mesma igreja. Nós temos o mesmo Cristo, nós temos o mesmo Senhor. Veja, a divisão ou a inadequação com a diversidade é uma obra da carne.
O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5 e o versículo 21, dizendo que no versículo 20, as obras da carne são inimizades, porfias, dissensões. Isto é uma obra da carne. Por essa razão, Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 3, dizendo: eu queria falar com vocês sobre coisas espirituais, mas vocês não podem ouvir coisas espirituais, porque vocês são carnais. E já no capítulo 1, o apóstolo Paulo assevera, aconselha: as coisas carnais são para os carnais, e as espirituais são para os espirituais. O carnal só pode entender de coisas carnais, mas o homem espiritual pode entender todas as coisas. Mas aquela igreja tinha um problema, porque essas divisões eram uma marca de sua carnalidade. Era uma marca daquilo que eles traziam lá do mundo. É quando você diz assim: o meu pai era assim, eu também sou assim. A minha mãe fazia desse jeito, eu também só faço desse jeito. Ah, pastor, mas eu sempre fui assim, eu vou continuar sendo assim. Cuidado com isso. O seu jeito pode ser uma bênção, desde que ele seja moldado pela ação do Espírito Santo. Dias atrás eu estava conversando com os irmãos. Eu sou líder de um ministério de pequenos grupos nas casas. E eu passei em todos os pequenos grupos dizendo aos irmãos: evitem falar sobre política nos pequenos grupos. Porque vocês não estão aqui para falar sobre política. Vocês estão aqui para falar sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu disse: evitem ficar falando sobre isso, porque nenhum desses homens morreram por nós. Cristo morreu por nós. E um irmão que era novo na igreja disse assim: eu aceito, mas não concordo. Eu disse: tudo bem, meu irmão. Você tem esta oportunidade de não concordar. Dias depois, nós estávamos no grupo da igreja e os irmãos começaram a discutir sobre política. Estava para começar o culto e eu mandei um texto bíblico e disse: o culto já vai começar. Aquele irmão respondeu na minha mensagem dizendo: é só começar o debate que você começa a mandar textos bíblicos. E eu fiquei em silêncio. Eu percebi que aquele irmão não tinha notado que estava falando comigo. Não que eu seja alguém importante ou especial. Os irmãos fecharam o grupo e disseram: rapaz, você estava falando com o pastor Felipe. Aquele homem ficou desesperado. Depois que terminou o culto, eu fui lá, eu abracei, beijei, meu irmão, boa semana e tal. E ele só viu as mensagens depois. Rapaz, você estava falando com o pastor daquele jeito e tal. Aquele irmão me ligou: pastor, me perdoa, eu não queria falar assim com você, eu não sabia que eu estava falando com você, eu pensei que eu estava falando com outro irmão. Meu irmão, eu não quero que você fale comigo de um jeito e fale com a sua esposa de outro. Eu não quero que você trate o pastor de um jeito e o seu irmão na igreja de outro jeito. Do jeito que você fala comigo, eu quero que você fale com o seu irmão na igreja. Eu não quero que você fale comigo de um jeito só porque eu sou pastor ou tenho um título. Não existem divisões entre nós. Eu falei: você já está perdoado. Eu nem fiquei chateado com você. Eu entendo você, eu entendo. Existe corrupção em nosso país, existem brigas, existem questões sérias. Mas a única coisa que eu quero é que você entenda que nada disso vai mudar o nosso país. O que pode mudar o nosso país é o poder do Evangelho. Amém. Paulo diz aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 3, vocês são carnais, vocês não podem entender as coisas. E ele diz no versículo 3, as relações de vocês estão marcadas por dissensões e contendas. Imagina, uma igreja poderosa, uma igreja que tem tudo para crescer, uma igreja cheia de dons, mas está marcada por dissensões e contendas. A palavra dissensão no grego é esquismas, que é a palavra que dá origem a cisma. Você sabe o que é um cisma? Você já viu uma escala que mede os terremotos? Ela é uma escala que mede o poder de cisma. Cisma é uma abertura, uma rachadura. Eu não sei se você já chegou num lugar onde a terra é muito seca. O chão está todo cismado. Não tem um crente que anda cismado com tudo. Ele está com o coração dividido. Nós fazemos uma reunião e nós queremos orar mais. Nós queremos alcançar os lares. E um irmão traz um projeto ao pastor Ilquias, e o pastor Ilquias acha que aquilo é uma bênção. E ele apresenta para a igreja. Mas tem um irmão que está sempre cismado na igreja. Ele diz: pastor, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que não é para fazer assim. É melhor a gente investir o dinheiro da igreja em outra coisa. O coração desse irmão está sempre cismado.
Quando a gente pensa assim, a igreja vai crescer, nós vamos começar a alcançar as famílias, os lares, nós vamos alcançar os casamentos, nós vamos começar a orar pelos maridos que ainda não são convertidos. Aquele irmão diz assim, pastor, eu acho melhor a gente investir nas crianças. Eu acho melhor a gente gastar dinheiro aqui, porque com os adultos não tem mais jeito, não dá para resolver. O coração dele está cismado, está todo dividido, está cheio de rachaduras. O cisma dentro da igreja de Corinto era tão grande e tão grave, que no capítulo 6, o apóstolo Paulo expõe que aqueles problemas estavam se tornando um mau testemunho para o mundo. Ele começa dizendo assim, vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Que os santos vão de julgar o mundo, mas vocês têm problemas. E quando vocês têm um problema, vocês pegam este problema e levam para os ímpios lá fora, para que eles resolvam para vocês, os infiéis. E ele diz no versículo 5, um irmão vai a juízo contra o outro diante de um descrente. Eu acho que isso tem acontecido tanto em nosso tempo, como nunca aconteceu na história da igreja brasileira. A igreja sempre teve problemas. E sabe por quê? Porque nós estamos aqui. Dias atrás, uma moça que está afastada do evangelho falou para mim, Felipe, eu não volto para a igreja, porque na igreja tem muito problema. Eu disse, é por isso que eu estou. Na igreja tem muita cretinice. Eu disse, eu sou um desses cretinos. Mas Jesus está transformando a minha vida. Eu sou um desses a quem Jesus está mudando, está moldando, está limpando. Ela falou, mas você não é assim, você nunca foi assim. Eu disse, é porque você não me conhece. Mas aquele que morreu pelos meus pecados sabe o que eu sou. Ele sabe que há muita coisa que precisa ser mudada dentro de mim. Talvez nunca na história da igreja brasileira tenha havido tantos escândalos. E esses escândalos começam a sair daqui de dentro e vão lá para fora. E os crentes e os pastores começam a brigar nos tribunais. Porque eu investi na igreja? Porque eu comprei isso na igreja? E eles começam a se dividir e o mundo começa a se escandalizar. E dizer, olha aí, mais um pastor que só está interessado em dinheiro. E ele não percebe, e o mundo não vai perceber jamais, que 98%, 99% dos pastores são homens de Deus sérios, que andam de casa em casa, nos hospitais, com as famílias, com as crianças, entregando a sua vida, muitos deles enfrentando uma dupla jornada de trabalho, fora da igreja e dentro da igreja. Porque algumas pessoas começam a manchar o nome do evangelho, começam a tentar jogar lama no nome de Jesus. Ah, porque naquela igreja tem uma divisão, e na parte da frente é o lugar dos VIPs. Eles esqueceram de ler a carta de Tiago, quando Tiago disse, os ricos chegam e vocês dão o lugar do pobre para ele. Não, nós nos afastamos agora, porque Deus tem um novo projeto para mim. Eu estou me afastando desse ministério, porque Deus está começando uma nova história. Deus não está dividindo igrejas. Eu não sei se você já parou para pensar. Quantas igrejas em nossa cidade começam porque alguém põe uma placa, aluga um ponto comercial, põe algumas cadeiras e uma caixa de som, porque aquela irmã ou aquele irmão discordava do seu pastor. E alguém vem e diz para mim, pastor Felipe, mas isso é melhor. Porque quantos bares há em nossa cidade? Não faça essa comparação. Porque Satanás vai agindo e ele tem organização para destruir o mundo e as famílias. Nós não somos assim. Igrejas que nascem de divisões. Igrejas que nascem porque uma irmã ou um irmão discordou do que o pastor falou. Ou porque o pastor foi duro um dia. Talvez o pastor não estivesse num bom dia. Eu conheci um pastor nos Estados Unidos que era tão amável. O pastor Ney Ladei. Um grande pregador, um homem cheio de Deus. Mas ele tinha um problema. Ele não conseguia memorizar o nome das pessoas. Eu acho que o pastor Iquias não sofre desse problema, não. O pastor Iquias sabe o nome de todo mundo. O meu pastor, o pastor Gedeias Azevedo, ele sabe o nome de todas as pessoas da igreja. Eu costumo dizer para os irmãos, me perdoem se eu não lembrar o nome de alguém. A igreja está crescendo. Mas é porque o pastor Gedeias só dorme 1 hora por dia. Então nas outras horas ele fica memorizando. O jogo da memória é o nome de cada um de vocês. Eu não faço isso, me perdoe. Porque ele sabe o nome de todas as pessoas da igreja, de todas, das crianças, dos adultos, dos idosos, ele sabe o nome de todo mundo. O pastor Ney Ladeia não sabia o nome das pessoas. Ele esquecia facilmente. Um dia nós estávamos na igreja, terminou o culto, e ele, como pastor batista, foi lá para a porta para receber as pessoas. E aí,
as pessoas vinham abraçá-lo e ele dizia assim, para mim sussurrando, eu esqueci o nome dessa irmã, como é o nome dela? Eu esqueci o nome desse irmão, meu Deus. E ele diz, as pessoas já se chatearam comigo, porque eu esqueci o nome, ou porque eu passei apressado, correndo para o púlpito com a Bíblia, e a pessoa estendeu a mão e eu passei direto. E alguém se chateia, esquece que o pastor também é um homem, como qualquer outro homem. E diz, eu estou saindo dessa igreja, eu estou indo embora. Aí ele grava um vídeo no YouTube, diz assim, essa igreja não vale nada. Ele grava um vídeo do pastor Ilquias e disse, hoje o pastor Ilquias não falou comigo, ele é um homem muito orgulhoso. Dias atrás eu estive aqui numa oração, 48 horas de oração. Eu passei acho que 2 horas só aqui. Tirei um tempo e vim para cá orar. O pastor Ilquias disse para mim que estava jejuando há alguns dias. Mas ele disse algo que marcou muito meu coração. E eu levei isso para a minha igreja e falei para os irmãos. Se a gente tem que orar mais, a gente tem que jejuar mais, a gente tem que buscar mais a Deus. As pessoas gostam de mim. Eles gostam do pastor Felipe. Mas tem um homem que eu gosto mais dele. Ele é uma bênção de Deus. E hoje ele falou uma coisa que me quebrou por dentro. O pastor quer dizer, eu estou jejuando há 10 dias. Eu estou aqui há 48 horas orando. Aí ele orou e disse assim, Senhor, meu coração é muito duro. Eu disse, Senhor, eu estava de joelho quando ele disse isso. Eu disse, ó Deus, se o pastor Ilquias está dizendo que o coração dele é duro, eu sou uma pedra inteira. Dentro dessa diversidade, você precisa ter a hombridade de entender que o seu coração também ainda é duro, não importa quanto você ora. Salomão é a prova viva de que o homem mais sábio ainda pode ser enganado, que o homem mais sábio ainda pode ser ludibriado. Falta isso em nós, reconhecermos quem nós somos. Nós não somos nada. Ontem eu estava num velório falando para muita gente. E quando eu me apresentei, eu estava sozinho, os outros pastores estavam chegando de viagem. Eu disse, meu nome é Felipe Sobrinho, eu estou aqui representando os pastores da Igreja Batista do Olho da Água, pastor Flávio, pastor Gedaías. E eu dei a palavra. Quando eu terminei de dar a palavra, a secretária da igreja me chamou e disse assim, pastor, por que você não se apresentou como pastor Felipe Sobrinho? Eu disse, mas meu nome é Felipe Sobrinho. Meu nome não é pastor Felipe Sobrinho. Então quando eu me apresento para alguém, eu digo, prazer meu, eu me chamo Felipe. Você pode me chamar de Felipe, ou de sobrinho, ou de Felipe Sobrinho. Mas quando alguém pergunta o que eu faço, aí eu posso dizer, nós esquecemos disso. Nós achamos que os nossos dons, que as nossas qualidades é que definem quem a gente é. Diante de Deus não haverá pastores, nem doutores, nem presidentes ou reis. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Até na Santa Ceia havia divisão. Você volta comigo para 1 Coríntios capítulo 11, para a gente vir para esta mensagem. E o versículo 18, o apóstolo Paulo faz uma acusação severa. Ele diz assim, eu tenho ouvido que quando vocês se juntam na igreja, existem dissensões, cismas, quebras entre vós. E eu acredito nisso. Paulo está falando. Até importa, eu acho que o apóstolo Paulo estava tentando ver alguma coisa de positiva naquilo. Até importa que haja hereses ou heresias entre vós, para que os que são sinceros se manifestem. Porque existe alguma hipocrisia também em nosso meio. Heresia não significa necessariamente um desvio doutrinário. A palavra heresia, ou hereses em grego, significava divisão de pensamentos ou de ideias. Não necessariamente alguma coisa doutrinária. Hoje, quando a gente fala que alguém é um herege, é por uma questão doutrinária. Mas naquela época, não. Paulo está dizendo assim, é até importante que haja uma divisão entre vocês, para que a gente saiba o que está acontecendo. Porque os fiéis vão se manifestar em meio a essa divisão. Aí ele diz no versículo 20, mas quando vocês se juntam no lugar, não é para a ceia do Senhor, não é para a mesa do Senhor. Quando vocês se juntam, cada um come a sua parte, come a sua própria sede, se embriaga, mas o que tem fome, fica com fome. A ceia era um pouco diferente daquilo que nós fazemos em nossas igrejas. Eu acho que a gente devia até voltar, ou não.
Porque os crentes comem demais. Então acho que se a gente voltar para aquela ceia, ia ser uma perdição total. Mas naquela ceia, as pessoas faziam um banquete. Um cordeiro, pães, bolos, uma bebida. E elas compartilhavam um jantar. Só que a igreja de Corinto tinha um problema. Porque o que estava acontecendo ali é que os judeus, os gregos, os romanos, os da Ásia estavam separados, divididos. Os homens, as mulheres, os ricos, os pobres, estavam todos divididos. Então os ricos traziam a sua própria ceia. E eles sentavam com os ricos. E eles comiam, mas não celebravam a ceia do Senhor, porque o Senhor não está dividido. E o pobre, aquele escravo que havia se convertido, ele chegava à igreja, ele chegava para a ceia e não podia comer. Havia uma divisão, até mesmo no momento de celebrar a morte de Jesus. Aqueles crentes estavam com o seu coração completamente repartido. E até na ceia, uns comiam demais e outros não ganhavam nada. É estarrecedor em nossas igrejas. É estarrecedor que às vezes você olha um pastor pregando e ele está carregando um apartamento no pulso. Está carregando um apartamento no pulso. Está carregando um iate no braço. Eu não sou contra que um pastor tenha uma boa vida, tenha um bom salário, possa comer, ir a bons restaurantes, vestir uma boa roupa, porque o próprio Jesus disse que o trabalhador é digno do seu salário. E o apóstolo Paulo escreve ainda mais aos Tessalonicenses, dizendo que os pastores que são fiéis, como o vosso pastor, são dignos de dupla honra, merecem uma honra duplicada. Mas é estranho, não sei se você acha estranho, quando um pastor está pregando no púlpito, o seu sapato está à mostra e custa 20, 25 mil reais. E quando ele estende a mão, você percebe que o relógio daquele pastor custa 500 mil reais. Isso não te parece estranho? Enquanto há no meio do povo de Deus alguns que se fartam, outros passam fome. Há uma divisão. Há uma divisão. Mas não é para isso que nós somos chamados. O tema desta mensagem não é banquete da diversidade ou banquete da unidade, é banquete da unidade. E eu vou explicar a você por quê. O apóstolo Paulo vai ao versículo 28 e diz: examine o homem a si mesmo. Ele começa por aí. É como se Paulo estivesse dizendo: seja sincero, seja honesto. Ele utiliza a expressão dokimazo ou docimazia. A palavra dokimazo é periciar. Paulo não está dizendo apenas para você dar uma olhada superficial. Ele está dizendo assim: antes de você cear, antes de você sentar com seus irmãos à mesa, faça uma perícia por dentro. Antes de você falar do seu pastor, ou antes de você falar daquele pastor lá fora que deslizou, desliza. A Bíblia diz que Asaf olhou e falou assim: os meus pés quase resvalaram, quase eu me desviei. O Salmo 34 diz assim: o justo, ainda que caia, não permanecerá caído. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, diz assim: por que tu julga o servo alheio? Se ele está de pé para a glória do Senhor, mas se cair, o Senhor levanta. Paulo está dizendo: primeiro comece por aqui, olhe para dentro. Mas não olhe só por cima, olhe profundamente. Olhe com demora, olhe para dentro no banquete da unidade. É por isso que o salmista pede ajuda para Deus no Salmo 139. Lá no Salmo 139 ele diz assim: Senhor, esquadrinha o meu coração, sonda-me e me conhece, e vê se há em mim algum caminho mau. Porque às vezes os nossos caminhos são maus e a gente não tem percebido. Ele diz: ó Senhor, guia-me pelo caminho eterno, ajuda-me. A primeira coisa que você deve fazer antes de sentar à mesa do Senhor, antes de sentar ao lado dos seus irmãos para conversar, ou quando tiver vontade de falar mal de alguém dentro da igreja, examine-se a si mesmo. Olhe para dentro de você. Mas não olhe devagar, faça uma perícia. O apóstolo Paulo diz: olhe para dentro.
E ele diz, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação. Veja, o apóstolo Paulo não está falando que a dignidade é uma qualidade nossa. Não é isso não. Ele não está dizendo que a dignidade é um adjetivo que se atribui à nossa pessoa. O que ele está dizendo é que a forma de comer é que é digna ou não. O que come e bebe indignamente. É a forma como se come. E aí eu te faço uma pergunta. Quem de nós é digno? Quem de nós é digno de se assentar à mesa do Cordeiro? Quem de nós é digno de ser chamado às bodas do Cordeiro? Quem de nós é digno de participar do pão e do vinho? Quem de nós é digno? Olhe bem para dentro de você nessa noite. Quem de nós é digno? Só haverá unidade quando nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa indignidade. Porque todas as vossas obras e todos os vossos atos de justiça, diz o profeta Isaías, são como trapos de imundícia. As maiores coisas que nós podemos fazer são como nada. Então eu quero que você pense agora no seguinte. Imagine que você está tocando no seu corpo. Você acorda de repente. Você abre os olhos e está num lugar diferente. A luz é diferente. Tem uma música de recepção, uma música de elevador tocando no fundo. Você lembra que a última vez em que percebeu o lugar que estava, você estava dentro de um avião? Ou você estava dirigindo o seu carro, mas de repente você abre os olhos e já está em outro lugar. Imagine que você levanta os olhos e tem escrito num portão bem grande: vinde, benditos do meu Pai. Então você se assusta, mas não sente medo. De repente uma criatura esquisita, como aquelas lá que Ezequiel descreve, vem voando em sua direção, pega em sua mão e diz assim: me acompanhe, por favor. Aí você percebe que você chegou no paraíso. Você chegou ao paraíso. Então, aquele anjo, aquela coisa, que a gente não sabe dar o nome, chama de criaturas, né? Aquela criatura puxa a cadeira para você e diz assim: senta aqui, Euquias. Senta aqui, Helena. Então, você senta meio desajeitado naquela grande mesa. Quando você olha para o seu lado esquerdo, ali está Jó, o homem mais íntegro do Antigo Testamento. A Bíblia diz que Jó em tudo foi provado e não murmurou contra o Senhor. Ali está Jó. E aí você lembra de quantas vezes você abriu a boca para reclamar de Deus? Você lembra de quantas vezes você foi provado que o pneu do carro furou e você teve que manchar as mangas de sua camisa ou se atrasar para o aniversário? E do seu lado está um homem que perdeu absolutamente tudo e nunca abriu a boca para reclamar de Deus. Então você olha para o lado direito. Do seu lado direito está Billy Graham, o maior pregador do século XX. Alcançou milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Billy Graham foi um homem fiel ao Senhor, um ganhador de almas. E aí você lembra que você, na verdade, era a tia ou o tio das crianças. E que você perdia a paciência com os meninos de 2, 3 anos da igreja, porque eles davam um trabalho demais. E ali está você, entre Jó e Billy Graham. Quando você olha para frente, ali está o velho apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que chorava e dizia assim: Senhor, tira o espinho da minha carne. E o Senhor dizia assim: Paulo, tu vai continuar trabalhando na minha obra, mesmo com o espinho. Porque fui eu que pus isso em ti, fui eu que permiti isso em ti. Então você percebe uma coisa: você não é digno. Nós não somos dignos. As nossas obras diante de Deus são como nada. Então, para tornar isso mais claro e não ficar no meu exemplo, eu vou trazer o exemplo de Jesus. Que em Lucas capítulo 18, versículos 10 a 14 diz: 2 homens subiram ao templo para orar. De lado estava um fariseu, um homem fiel, um cumpridor da lei.
Um homem que jejuava sempre e orava pelas esquinas. Ele dava o dízimo de tudo. Do outro lado estava um publicano, um traidor da pátria. Aqueles dois homens vão orar. E o fariseu levanta a cabeça e começa a dizer: ah, Senhor, ah, Yahvé, ah, Javé, ou Jeová, ou ah, Elohim, obrigado. Obrigado porque eu não sou como os outros homens. Obrigado porque eu não sou como uma prostituta. Obrigado porque eu não sou um pagão. Obrigado porque eu não sou assim ou assado. E obrigado porque eu não sou como este publicano. E Jesus disse, e o publicano sequer ousava levantar a cabeça e dizia: ah, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus olha para os seus discípulos e diz: quem dentre aqueles homens foi considerado justo diante de Deus? Olhe para dentro e reconheça quem você é. É por isso que Paulo diz aos Coríntios, logo no começo da carta, da primeira carta, no capítulo 1 e o versículo 26. Lembrem-se da vossa vocação, porque não são muitos de vocês sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres os que são chamados. E ele diz algo estarrecedor para o mundo. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. E Deus escolheu as vis, as desprezíveis e as que nada são, para aniquilar as que são. E para que nenhuma carne se glorie diante do Senhor. No banquete da unidade, só haverá unidade quando nós reconhecermos quem nós somos. A nossa miséria pessoal, a nossa pequenez, a nossa pobreza e a nossa nudez. Só haverá unidade em uma igreja quando nós entendemos que os nossos dons e talentos não estão a serviço do nosso próprio ego ou do nosso bolso. Que nós não estamos aqui para encher o bolso de dinheiro. Lembrem-se do chamado de Marcos capítulo 1. Quando o Senhor chamou os discípulos, Marcos escreve claramente, e Ele os chamou para estarem juntos dele. Nós somos chamados para estarmos juntos de Jesus. Lembrem-se de Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Neste banquete de unidade, os grandes pregadores, os grandes cantores, os ministros, os teólogos, os doutores estão assentados com os pequenos, com os menores, com aqueles que são insignificantes diante dos olhos do mundo. Em Cristo não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem livre, nem escravo. É o que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3, salvo engano. Porque todos somos um. Ele destruiu a barreira de separação que havia entre nós. Lembre-se de uma coisa. Deus não está te chamando para uniformidade. Ele está te chamando para a unidade. Quando você vai a uma escola, está todo mundo uniformizado. Está todo mundo igual. É todo mundo do mesmo jeito. Nem te chamam pelo nome, te chamam pelo número da chamada. Você tem que memorizar logo o número dos primeiros dias. Nós não fomos chamados para sermos todos iguais, mas para sermos um. E você sabe qual é a única maneira de ser um? Em Cristo. É só em Cristo. Pelo vínculo da perfeição que é o amor. Pela ação do Espírito Santo em nós. Não pense que você vai ser um com o mundo, porque o mundo odeia a Cristo. Você só será um com seus irmãos aqui dentro da igreja. Ah, pastor, mas ele falou mal de mim. Perdoa. Ah, pastor, mas ele me pediu emprestado, não me devolveu. Paulo diz assim, por que vocês não sofrem prejuízo? É difícil. É difícil. Mas nós somos ferro afiando ferro dentro da igreja. Nós somos instrumentos de Deus para o crescimento dos outros.
Todos os dons foram dados para o crescimento e edificação do corpo. Neste banquete, todos nós podemos sentar à mesa. Crianças, idosos, analfabetos e doutores. Porque o que nos fez sentar à mesa não foram as nossas obras, mas o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Quando vocês estiverem planejando o crescimento dessa igreja, porque uma igreja saudável deve sonhar com o crescimento, deve planejá-lo, inclusive. Às vezes nós oramos tanto, Espírito Santo faz a igreja crescer, Jesus faz a igreja crescer. Ele nos deu as ferramentas, a gente só tem que usar para que a igreja cresça. Mas antes disso, nós temos que trabalhar a unidade. A unidade de ensino, a unidade de doutrina, a unidade de pensamento, a unidade de sonhos, de projetos, de planos. Nós caminhamos todos juntos. Para que a gente atenda aquilo que Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Tenham o mesmo parecer. E aquilo que Paulo fala aos Filipenses no capítulo 2, lá no começo do capítulo 2, completem a minha alegria, tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito. É assim que vocês vão crescer. É assim que vocês vão edificar uns aos outros. É assim que vocês vão avançar sobre esta cidade. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Esta cidade precisa de Jesus. Tem muita gente nesta cidade precisando ouvir o Evangelho. É porque você não sabe, é porque você não abre a boca. Dias atrás eu visitei um pequeno grupo na minha igreja, é como se fosse uma célula, é a mesma ideia, só que a gente chama de pequeno grupo multiplicador. E naquele pequeno grupo, um irmão disse assim: olha, pastor, essa aqui já está visitando a gente tem uns dias. E ela quer entregar a vida dela para Jesus, mas ainda não deu para ir à igreja. Eu olhei assim para ele, eu olhei para ela. Mas como assim não deu para ir à igreja? Não, é porque ela vai confessar Jesus lá na igreja. Eu disse: não, rapaz. Era para tu ter orado já por ela aqui. Eu disse: é verdade? Ela falou assim, meio sem graça. Eu disse: pois vamos fazer assim. A gente vai fazer a reunião. Eu vou dar a palavra. Aí depois da palavra você vai entregar a sua vida para Jesus, tá bom? Eu: tá bom. E quando terminou a palavra, ela disse assim, eu disse assim: e aí, vai entregar a vida para Jesus ou não? Ela começou a chorar. A gente começou a viver as conversões nas casas, nos pequenos grupos. Que as pessoas são duras. Os vizinhos dizem assim: não, eu não quero, eu não gosto. Mas quando ele ouve a mensagem, quando ele ouve a palavra, e ele vê que aquilo toca o coração dele profundamente, ele corre para os braços de Jesus. E eu tenho visto que as casas são a porta de entrada para este banquete. Porque nas casas vão as pessoas que não vão à igreja. Eu visitei um pequeno grupo dias atrás que tinha 4 juízes federais. Aí quando eu sentei, eu pensei assim: qual é a probabilidade de que eu consiga falar com 4 juízes federais de uma vez? Não sei se você sabe, eu sou advogado. E eu sei que é quase impossível você conversar com o juiz. Mas naquele dia, um irmão que trabalhava na Justiça Federal convidou os colegas. E tinha vários servidores e 4 juízes. E eu preguei como eu sempre prego. E depois que eu terminei a palavra, um daqueles homens chegou para mim, ele era maior que eu, pegou nos meus 2 ombros e disse assim: pastor, eu estava precisando muito ouvir esta palavra. Muito obrigado. Foi embora. Aí uma irmã que trabalhava com ele chegou e disse assim: pastor, o senhor está sabendo, né, da vida dele, o que está acontecendo com a família dele, né, pastor? Eu disse: mas o quê? Eu não conheço nem ele. Eu não sei nem quem ele é. Nunca vi na vida. Não, pastor, mas como assim o senhor pregou aquilo ali? Foi tudinho para ele. É que ele está passando por isso com o filho, e o casamento dele está assim, assim, assado. E eu pensei que o senhor estivesse sabendo. Eu disse: não, eu não estou não, mas o Espírito Santo sabe. E aí depois o colega dele disse assim: pastor, aquela palavra foi tão forte para ele, que ele pediu para participar de novo. Qual é a probabilidade que você consiga pregar para o Alexandre de Moraes? Eu sei que você só ora por ele, né? Para Jesus salvar a vida dele e abençoar a família dele. Eu sei que é assim que os crentes oram hoje em dia, né? Salva Jesus, o Lula. Né? Os crentes todos aqui nessa igreja oram assim, né? Salva o Alexandre, Jesus. Salva a vida dele. Dá uma vida boa para ele. Transforma a vida dele. É assim que vocês oram, né? Ou não? Tudo bem, mas... qual é a probabilidade que você pregue para um homem como esse? Qual é a probabilidade que você pregue para um governador do estado?
mas tem alguém lá na sua rua, lá do lado da sua casa, lá no seu trabalho. Tem alguém que estuda com você e que precisa do Evangelho, como você precisou um dia. E às vezes a gente acha assim, esse aí não tem jeito. Você esqueceu quem você era. Você esqueceu o que Paulo falou aqui. Vocês não eram nobres, vocês não eram sábios, vocês não eram importantes, vocês não eram nada, mas Jesus chamou vocês mesmo assim. Abra as portas do banquete. Lembrem-se da parábola lá de Lucas capítulo 18 ou 19, quando diz assim, um homem fez um grande banquete e ele saiu convidando todo mundo. E o povo começou a dizer assim, eu não vou porque eu comprei um terreno, eu não vou porque eu me casei. Aquelas pessoas se achavam indignas demais para o convite. E a Bíblia diz que o homem indignado, veja só, como se tivessem lançado indignidade sobre aquele convite. Aquele homem indignado disse assim, faça o seguinte, vai pelas esquinas e chama os mendigos, e chama os coxos, os aleijados, os cegos, e chama todo mundo. Aí chamaram, Senhor, ainda tem lugar. Faça o seguinte, vai por aí e começa a forçar o povo para entrar na festa, porque eu quero que a minha festa fique cheia. É igreja, rapaz, é igreja. Igreja é unidade. Repreendam desta igreja, repreendam do meio de vocês toda dissensão, toda confusão, todo falatório, toda mentira, todo engano. Toda vez que alguém vier dizer assim, pastor, irmão, irmã, o irmão fulano fez isso, vamos orar por ele, chame ele para cá para a gente orar, vamos resolver isso agora. A igreja cresce em unidade, em sinceridade. Amém?